Boa notícia para os clubes que procuram goleiro de alto nível, mas já antecipo de que se trata de coisa cara. Ederson, goleiro da seleção brasileira e ex-Manchester City, está decidido a deixar o Fenerbahçe. A mudança para o futebol turco não o agradou, assim como também sua família. E o Ederson já comunicou aos seus representantes que gostaria de se mudar de clube depois da Copa do Mundo. Vale a lembrança de que o Ederson foi comprado junto ao Manchester City nessa temporada por 11 milhões de euros. Foram 36 partidas desde que foi contratado. É titular absoluto por lá. E quando eu falo que custa caro, é que além de ressarcir o Fenerbahçe para tirá-lo antes do fim do contrato, que só vence em junho de 2028, há a necessidade de se aproximar dos vencimentos do Ederson na Turquia. Por lá, ele fatura 5 milhões 750 mil reais por mês. Só a título de comparação, hoje no Brasil, o único que tem salário superior é Memphis Depay, atacante do Corinthians. Caberia no seu time? Você gostaria do Ederson por aqui? Ele chegou a ser especulado recentemente no Cruzeiro, que afirmou não ter capacidade financeira para fazer tal investimento. A bola da vez na Raposa segue sendo John, ex-goleiro do Botafogo e atualmente no Nottingham Forest. Qual o plano B e C do Cruzeiro caso não contrate o goleiro John? Hoje surgiu uma informação a respeito do Ederson, que chegou a ser especulado no Cruzeiro, né? Vocês lembram do Ederson, goleiro do Manchester City, que virou reforço do Fenerbahçe, e deve não, estará na Copa do Mundo, deve ser reserva do Alisson. Quando surge a especulação de que o Ederson interessava o Cruzeiro se apressou em dizer que não. E de fato, cara, o Ederson tem 32 anos de idade, seria uma baita aquisição para qualquer clube brasileiro, mas se você for pensar que o Ederson foi comprado pelo Fenerbahçe por 11 milhões de euros e que ganha 5 milhões e 700 mil reais por mês, olha o tamanho dessa contratação. Mas digamos que ele tope reduzir um pouco o salário, em vez de quase 6 milhões por mês, ele queira 4. Já é algo descartado para qualquer clube brasileiro. E digamos que o Fenerbahçe aceite perder dinheiro com o atleta, pagou 11 de euros, aceite vender por 7. Você vai gastar 7 milhões de euros num goleiro de 32 anos de idade? Então é difícil imaginar o Ederson jogando no futebol brasileiro, por mais que a notícia de hoje seja de que o Ederson quer deixar o Fenerbahçe para a próxima temporada, não se adaptou, não achou legal, enfim, não está contente com tudo que tem vivido, tá? Até por isso dá para dizer que o John é o plano A, B e C do Cruzeiro hoje, goleiro que trabalhou com o Arthur Jorge no Botafogo, goleiro que não tem jogado no Nottingham Forest, e eu até cheguei a confirmar com pessoas que trabalham com o John que de fato essa negociação pode ocorrer para metade do ano. Você consegue explicar como o Cruzeiro colocou no balanço de 2025 que faturou 300 milhões em patrocínio, sendo que a Bet Nacional paga 45 milhões? E o maior, de onde vem os 255 milhões? Vamos lá, Amique. No ano passado, o Pedro Lourenço precisou socorrer as contas do Cruzeiro em cerca de 250 milhões de reais, tá? A conta não fechava, gastou-se muito mais do que arrecadou-se, para não ficar no prejuízo, o presidente, o dono da SAF do Cruzeiro, meteu 250 milhões de reais. Ele tem esse direito, tem essa possibilidade, e eu imagino que esse episódio vá se repetir nos próximos anos, porque o Cruzeiro tem gasto muito mais do que arrecada. E essa ciranda só vai mudar a partir do momento em que o Cruzeiro começar a ganhar títulos de relevância, porque aí você aumenta muito a sua capacidade de faturamento. Ou então, quando você começar a vender jogadores que você contratou. Por exemplo, tivesse vendido por 35 milhões de euros o Caio Jorge na temporada passada para o Flamengo, e a conta já poderia dar uma mudada, né? Mas é basicamente assim que tem funcionado, tá? O gol pode sair do Santos, essa é boa. O Cuca tá incomodadaço com o Gabigol. O Gabigol tem apresentado nos últimos jogos índices piores até do que do Neymar. Ele tem metade das arrancadas do Neymar. E os caras do Santos estão meio incomodados. Para piorar, ele foi substituído no último jogo contra o Recoleta e saiu reclamando. Não ficou no banco de reservas. E o Cuca fez questão de expor essa situação, dizendo que não sabia por que ele não tinha ficado no banco, enfim. Só que não dá para devolver, o Cruzeiro não vai aceitar a devolução, né? E aí vale a lembrança de que o Gabigol custa 3 milhões 450 mil reais por mês. O Santos paga 250, os outros 2.200 são pagos pelo Cruzeiro, tá bom? Montoro, Elinho ou Roger Guedes no Cruzeiro? Chance? Eu conversei com
com o empresário do Roger Guedes, que é o Paulo Pitombeira, para perguntar se tinha alguma chance de o Roger Guedes ser contratado por um clube brasileiro. Eu nem perguntei qual clube, eu só perguntei se tinha algum clube brasileiro. E ele falou que não, porque o Roger Guedes estava, inclusive, no processo de naturalização para jogar pela seleção do Catar, super bem por lá, enfim. Até me estranhou, porque toda vez que se aproxima o mercado de julho, e sempre se falam do Roger Guedes por aqui, e dá para dizer que o staff do Roger até estimula esse tipo de situação. Sobre Montoro, o Botafogo vai vendê-lo, tá? Precisa vendê-lo. O Botafogo quer vender o Danilo e quer vender o Montoro. Mas vai tentar negociá-lo com clubes do exterior. E essa posição de meio atacante, até agora, não é uma posição que o Cruzeiro quer atacar. O Cruzeiro quer lateral esquerdo, porque vai perder o Cauã, quer zagueiro, quer goleiro, volante e ponta, tá bom? E o Elinho, deixa eu ver como é que tá o Elinho. A última vez que eu vi o Elinho, cara, ele tava vivendo grande fase lá no Toluca. Quer ver, ó? Tinha tido uma primeira temporada ruim, mas olha essa temporada aqui, ó. 33 jogos, 11 gols e 9 assistências. O cara tem 20 participações em gol em 33 jogos, tá? No Campeonato Mexicano, no Apertura, 12 jogos, 6 gols e 4 assistências. Não sei se agora a gente tá jogando Clausura ou Apertura, né? Deixa eu conferir aqui, ó. Acho que agora é o Clausura. CL, deixa eu ver se é o Clausura. Agora é o Clausura, tá? Cara, só uma coisa em relação a essa volta do Marquinhos, né? Não tem como a gente não gosta do jogador pelo que ele apresentou no Cruzeiro até aqui, não tem como a gente achar que o cara não vai entrar em algum momento, né? Porque é um ativo do clube, o treinador tá conhecendo ali o jogador, tudo mais, só viu o treino, então... Só que, como o Samuel falou, é muito improvável que ele vá ser utilizado, porque esse tempo todo que ele tá fora, né? É muito mais seguro esperar a parada para a Copa, porque o cara se recondiciona. Os jogadores do futebol brasileiro hoje estão numa rotação altíssima, porque tá no momento que a galera ainda não tá desgastada igual fica em outubro, né? Apesar da sequência, então tá todo mundo no ritmo de jogo alto. Só que, velho, é uma coisa que a gente é repetitivo nisso, mas me incomoda, assim. Se vai levar o cara para completar números, sabe, o Ryan Lelis está lá na base fazendo gol e dando assistência todo jogo. É um cara que... Juan Gabriel, gente. Juan também, Juan Gabriel, né? Não tá no profissional do Cruzeiro, isso aí eu um falo absurdo. Eu cito o Ryan até porque pode usar a desculpa de a gente quer alguém pra jogar pelo lado. Acho que o Juan devia estar também. Mas querem alguém pra jogar pelo lado. Só tem o Pereira de meia. Só tem, exato. E aí, o Ryan, por mais que assim, talvez ele não vai ser o cara que vai entrar lá e vai decidir o jogo, ok, mas é um cara que tem muito vigor físico, tá voando fisicamente. No Sub-20 ele tá em todos os lugares do campo. Nem que seja pra, se for necessário, fechar ali ou pôr um cara pra correr e tudo mais. Mas não leva, né? Ele leva o Marquinhos pra completar banco. Eu achei que o Arthur Jorge ia botar o Lelis pra jogar, viu? Tipo assim, pelo que eu vi dele, até a forma como ele comandou o Botafogo, eu não acho que o Ryan Lelis tecnicamente esteja pronto. Mas, tipo, é um jogador alto, é um jogador que tem uma passada muito boa, muita velocidade. E como você falou, ele tá jogando muito no Sub-20. Especialmente essa dupla dele com o Juan Gabriel, né? Eles estão combinando para muitos gols. Eles estão assim, eles já estão, eu até falei isso nas minhas redes sociais também, eles já estão acima do nível do Sub-20. Isso quer dizer que ele vai no profissional e vai dar certo? Não quer dizer. Só que no Sub-20 eles já estão sobrando demais. E eu acho que não tá sendo nem pro Juan Gabriel ou Samuel. Não tem sido um desafio mais para ele. Porque todo jogo ele faz 3 gols, pô. Todo jogo ele dá 2 assistências. Contra o Grêmio ele fez 3 gols de novo. Um foi mal anulado. Sim, entendeu? Nossa. Então, assim, pra ele não tá sendo um desafio mais jogar ali com os meninos. Entendeu? Então, você tem que dar um prosseguimento pro cara, né? Ou você tenta testar no profissional ali e tudo mais, porque ali ele vai ficar só, igual o Fernando foi, né? Vai ficando ali, vai deitando em cima e vai perdendo tempo de evolução. Aí acaba a idade. Aí fala, e agora, galera? Agora vamos liberar para o outro clube e ficar com 50% dos direitos para uma futura negociação. Exato. E aí eu já acho um absurdo quando alguns caras, tipo Chico, vão e deixa esses caras fora. Mas ok, né? O cara é 100%. Mas se levar o Marquinhos, que se entrar em campo vai ser temerário. Uma surpresa. Eu acho que eu digo até temerário mesmo da parte do Arthur Jorge, né? Porque pode até dar certo, a gente não sabe, mas fisicamente, pelo ritmo de jogo e tal, é perigoso você colocar um cara desse pra jogar num jogo de intensidade como o Bahia, especialmente da forma que o Bahia joga. Então, assim, pra mim não faz sentido levar o cara só pra completar. Pô, o cara tá ali treinando, beleza? Fala com ele, vamos se recondicionar, daqui a pouco você entra, ou vamos esperar a parada pra Copa, ali você fica 100%, a gente observa, entendeu? Agora levar o cara pra completar banco, tendo gente na base que pode completar banco, de fato, podendo entrar em campo, é muito melhor, né? Mas isso não acontece aqui. A gente tá cheio de jogador
que ninguém espera mais nada, velho. E acho que não vai sair mais nada, sabe? Nós estamos esperando isso aí. O Chico, a gente espera alguma coisa quando ele entra em campo. Nunca esperamos, né, Samuel? O Wanderson agora. O Matheus Cunha que tava aí no gol. O Mateuzinho, o Matheus Henrique. Até entrou. Qual o último jogo que ele entrou? O Matheus Henrique foi o clássico. Mas, sabe... Eu até gostei de ver o Kenji entrando lá no Chile lá. É melhor tentar algo diferente, velho. O ponto pra mim é esse. Não é, eu não o acho Sinistro que... aí tem que... Ele aguenta o quê? O Sinistro tem que estar com a grama na altura tal, o tempo na altura tal, na temperatura Samuel, tal. E sobre o Sinisterra, nada dos detalhes do contrato dele até hoje, né? Tipo, se o Cruzeiro vai ter que comprar, se não vai, se, sei lá, se tá deixando fora de jogo pra não ter que comprar, porque... Porque ele entrou... Em tese, né, o Sinisterra hipotético é o melhor desses aí. Mas ele é hipotético. Ele entrou quando? Ele entrou contra o Boca, não, né? Não, ele entrou contra o Goiás. Contra o Goiás? Contra o Goiás e aí entrou contra o Remo. Ele entrou contra o Remo? Errando Entrou tudo. no finalzinho contra o Então, Remo. aí beleza. Aí depois disso foram 2 jogos, né? Contra o Goiás ele entrou três pelado jogos. e perdeu a Boca, bola. Atlético Entrou e jogando Católica. Ele primeiro. não entrou. 3 jogos que ele não entra. E aí, ou seja, parou de ser utilizado quando a gente esperava que fosse ser mais, Sim. né? Porque Pelo menos treinando ele tá, né? Então, ele tá sendo relacionado sempre, né? E aí, cara, é um cara que, assim, eu sempre deixei claro que sempre torci muito pra dar bom, porque é um cara que poderia ajudar a gente. Até mostrou, né? Eu acho que ele não é aquele cara que nunca mostrou nada, né? Ele mostrou muito boas coisas quando ele tava numa situação ok, mas, assim... Última vez dele na Fonte Nova ele fez gol. Verdade. Gol importante, né? O gol que empata o jogo, né? Mas ele... Contra o Atlético, um jogo que a gente precisava de um ponta ali em algum momento, o Wanderson entrou, ele não entrou. Aí, contra o Boca, também um jogo importantíssimo, ele não entra. Aí teve aí o Católica, o Kenji entrou, né? Assim, eu gostei do Kenji entrar também, mas é um cara da base, um cara jovem, tendo um cara desse Não, que é mas caro. com um a menos ali, se ele entra... não, então... Ia ser 2 a menos. Mas é esse o ponto, né? Porque é um cara... ainda. É um cara caro, é um cara que tá aí com certa expectativa, mas não pode ajudar a gente nunca, sabe? Sempre é um porém, né? Então, assim, por exemplo, esse jogo aí agora, a gente tem o Sinisterra no banco, é uma cotação de peso do Cruzeiro do ano passado, e a gente não acha que ele vai entrar, a gente não tá colocando ele. Era pra, num jogo como esse, ele ser o cara que vai entrar. Pô, Fonte Nova, um estádio de Copa, Cruzeiro sem seus pontos, Ô, Mike, na ele verdade, da posição... era pra um jogo como esse ele ser o nosso titular. Sim, mas eu tô dizendo, assim, até era pra ser o titular do time, né? Mas dentro desse contexto já, era pra ele estar podendo ajudar mais, né? Então, dá até uma tristeza, viu, velho? Eu também, o Samuel trouxe esses nomes que a gente já não espera nada, eu, infelizmente, já tô nessa vibe com ele também. E não tava, sinceramente, achava que poderia acontecer alguma coisa, mas ele já voltou, tem quanto tempo aí? Não joga, então? O meu ponto com relação a esses jogadores que a gente não espera mais nada é que até a janela abrir, você não tem como fazer outro movimento a não ser olhar para dentro do clube. E aí, olhar para dentro do clube é justamente, acho que isso. O Juan Gabriel precisa de mais o quê? Sabe? Entendo que, em partes, essa crescente dele nessa temporada se dá o fato de ser um Juan Gabriel já mais velho com relação aos meninos da categoria, né? Ele tem seus 20 anos, mas tem também os méritos dele técnico, questão técnica, questão tática, comprometimento. É um Juan Gabriel que, por exemplo, tem se apresentado cada vez mais dentro da área para finalizar e finalizar de cabeça, tem marcado gols assim. Eu falei sobre isso ontem, a gente discute muito, o Christian é um jogador que está cansado, a ideia do Arthur Jorge é mesmo ter um ponta de um lado e um jogador um pouco mais com característica de meia por outro. O Juan Gabriel tem essa característica, ele já fez essa função. Quando ele e o Batistella jogavam junto, o Batistella era o 10 e ele era esse meia pelo lado do campo. Então, cara, tá faltando o que para dar oportunidade para ele? O Lelis, tá faltando o que para... E não é aqui que a gente tá pintando como, tipo, nossa, o Cruzeiro vai colocar o novo Arda Güler e o novo Michael Olise. Não, mas vai colocar o Ryan Lelis, vai colocar o Juan Gabriel, que talvez eles tenham condições de fazer mais do que o Wanderson. A tendência do Wanderson é o desempenho dele agora cair, gente. Sim. Ele é um cara já mais velho, já experimentado no futebol. A tendência do Chico da Costa é disso aí para pior. E aí eles vão ter oportunidade, os meninos não vão ter.
E aí a gente vai ficar sempre nesse, mas é porque o cenário tá muito ruim. O cenário tá muito ruim, mas se depender desses caras, Wanderson, Chico da Costa, Matheus Henrique, fazer um cenário bom para esses meninos jogarem, me desculpa, os meninos vão ter que juntar as malas dele para o time. Porque esses caras não vão construir um cenário positivo para ninguém, eles não constroem para eles. E assim, até interessante... É tipo aquele meme lá, né? A paquera do cara, faz um gol pra mim amanhã, não tô fazendo nem pra mim. Não, e a característica dos caras, né? O Ryan Lelis, esse jogador que pisa na área e que movimenta pelos lados, ajuda. O Juan Gabriel lembra muito o Matheus Pereira, porque ele volta, ele circula o campo todo, ainda tem o fator de pisar na área, ele pisa muito na área, até mais que o Matheus, né, pra finalizar. E é o que a gente já falou outras vezes aqui, ô Pedro. O Cruzeiro, qual que é o trabalho do jogador da base? É ir bem nos campeonatos de base, aí ele vai bem no campeonato de base, recebe a oportunidade profissional, e aí o próximo passo dele é conseguir ajudar no profissional. Assim, esses caras, eles estão fazendo a parte deles, como o Batistella fez também. Se vai dar certo, se não vai, não tem como a gente saber. Mas, pô, o que o Juan Gabriel... Minha pergunta que fica é essa. O que ele tem que fazer a mais se todo jogo o cara faz 3 gols, dá assistência, é artilheiro sendo camisa 10, é artilheiro do Sub-20, é líder de assistência, no ano passado mesma coisa, jogou copinha, foi o melhor jogador da final e foi um dos melhores jogadores do torneio inteiro. Então, assim, o que ele tem que fazer mais? Voar no campo, sabe? Entrou no catadão do Wesley Carvalho lá em Curitiba, quando já tava... Quando ele tocando só pedrada no pé dele. Sim. Quando já tava, a vaca já tinha ido pro brejo. Por mais que a galera fale assim, mas é porque na base do Cruzeiro não tem nenhum extra classe, não sei o quê. Não precisa. Se esses meninos forem nota 6, eles já são uma nota maior do que os que estão lá. Ou o Wanderson é nota 6. Não, só de ter minutos no profissional já tá beleza. E é o que a gente Esses aí estão tendo, não estão arrumando nada. E é o que eu falei aqui, o Cruzeiro tá levando o Marquinhos aparentemente pra completar banco, entendeu? Então só do cara conseguir jogar, só do cara não estar 6 meses parado vindo de lesão grave, já é algo a mais. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Então compartilhe, comente, curta também e espalhe pra geral. Tem muito conteúdo pra você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto, vamos que vamos!